Seja bem-vindo à aula 11 do curso de Assembly x86 para Linux, e nessa aula nós vamos ver um pouco mais sobre o formato de instrução. Na aula passada eu dei esse exemplo aqui, onde a gente tem a instrução, destino, origem, só que esse exemplo aqui ele é muito simples, foi mais para a gente conseguir ter um melhor raciocínio. Aqui, por exemplo, onde eu coloquei instrução, na verdade é um mnemônico. E o que são os mnemônicos? Por exemplo, o move, que a gente já utilizou bastante aqui, o push/pop, que nós iremos utilizar mais para frente para trabalhar com stack, pilha. Temos o layer, também iremos utilizar mais para frente. O show que nós já vimos, o CMP também iremos ver mais para frente. Isso aqui é um formato bem simples, onde eu ensinei que a gente tem a origem, o destino e o mnemônico. Só que a coisa não é tão simples assim. Então eu tenho aqui o formato de instrução com base na documentação da Intel. Então hoje a gente vai ver um pouquinho sobre isso. Tenho aqui o Legacy Prefix, temos o Hex Prefix, Opcode, Mode R/M, que aqui significa Register Memory. Temos o SIB, que significa Scale Index Base. Aqui nós temos o deslocamento e aqui é o imediato, que a gente até agora só trabalhou com dados imediatos, valores imediatos. Nessa aula a gente vai dar um foco no R/M. Talvez em outras aulas a gente pode abordar, por exemplo, o Legacy Prefix, o SIB aqui a gente pode estar vendo em uma próxima aula. Bom, aqui a gente tem algumas explicações. Por exemplo, aqui no opcode nós podemos ter 1, 2 ou 3 bytes. O R/M ele tem um tamanho de 1 byte, ou seja, 8 bits. O SIB ou SIB também tem 1 byte, se for requerido, ambos aqui. E aqui o deslocamento a gente pode ter 1, 2 ou 4 bytes. A mesma coisa aqui para o imediato. Então vamos tentar entender um pouquinho agora sobre o R/M. Estrutura da tabela de 32 bits. Essa tabela descreve como os bytes de instrução da arquitetura x86 são codificados, com foco no mod R/M, que é uma parte fundamental das instruções. O mod R/M é usado para especificar os operandos de uma operação. Então aqui a gente tem partes do mod R/M. Nós temos o mod, que ele contém 2 bits. Temos o reg, que é de registrador, ou register, que tem um tamanho de 3 bits. Temos o R/M, que também são 3 bits. Totalizando aqui 8 bits, ou seja, 1 byte. O mod ele indica como o operando é acessado. Ele pode representar valores imediatos, registradores ou endereço de memória. O 00 ele é usado para endereçamento sem deslocamento ou com deslocamento de 32 bits, no caso de deslocamento direto. O 01 ele é usado para endereçamento com deslocamento de 8 bits. O 10 é usado para endereçamento com deslocamento de 32 bits. E o 11 é usado para operação com registradores diretos. O reg ele é usado para especificar um registrador ou operação em específico, dependendo do tipo da instrução. Então aí vai depender da instrução em si. Então aqui a gente tem alguns exemplos. O EAX em binário ele tem o valor 000, o ECX 001, o EBX 011. O R/M ele define o registrador ou tipo de memória. Então aqui eu tenho um exemplo, onde eu tenho o mod, que é 01, ou seja, deslocamento de 8 bits. Eu tenho o reg aqui, que no caso é um registrador, como 011. E eu tenho aqui um R/M como 011 também. O mod 01 é um modo de deslocamento de 8 bits. O reg 011 é o registrador, que no caso aqui é o BL. E o R/M aqui 011 está se referindo ao EBX, que nesse caso é o registrador e não a memória. Funciona da seguinte forma: o BL é a parte baixa do registrador. A gente tem o EBX, o BX, que é 16 bits, e a gente tem o BL,
que são os 8 bits mais baixos. Então eu tenho aqui move EBX mais 3 sendo movido para BL. O que isso está fazendo? Está pegando um valor em uma posição específica da memória que está jogando aqui para o BL. Então a gente já vai ver isso agora no código para vocês entenderem melhor. Bom, aqui eu tenho um código que eu já fiz. Nessa aula eu não irei explicar de forma detalhada esse código, mas eu vou explicar aqui por cima para vocês entenderem o que está acontecendo. Bom, aqui eu tenho um array e eu criei ele com os valores 10, 20, 30 e 40. Aqui na seção BSS eu criei uma variável chamada letra e reservei para ela 1 byte de memória. Isso daqui também a gente já viu. E aqui a gente tem um mnemônico chamado Lea que a gente ainda não viu. Como é que está funcionando essa instrução aqui? Lea EBX array. Depois eu vou explicar melhor o uso do colchetes em uma outra aula, de qual que é a diferença usando ele ou não usando, para que serve e tudo mais. O Lea vai pegar o endereço de memória desse array e vai carregar ele aqui no EBX. Feito isso, na instrução abaixo a gente tem move BL, que a gente viu lá no slide, EBX mais 3. A gente está fazendo um deslocamento. Aqui no nosso array a gente tem o 10, 20, 30 e 40. O 10, no caso, a gente começa a contar a partir do 0. Então é 0, 1, 2, 3. Então o que está acontecendo aqui é o seguinte, nós estamos deslocando. Com esse deslocamento a gente vai conseguir acessar o valor 40. E acessando esse valor 40, nós vamos mover para o BL, que é a parte baixa, como eu já expliquei. Como ele possui 1 byte, é suficiente para a gente armazenar esse valor. Importante lembrar que o que está sendo movido aqui é o valor e não o endereço. O endereço ele é carregado aqui no EBX, com o Lea. E aqui nessa outra instrução, o que nós estamos fazendo? Nós estamos pegando agora o valor que está em BL, estamos movendo esse valor para esse endereço de memória novo. E que endereço é esse? O endereço que eu reservei aqui com essa variável na seção .bss. Ou seja, o valor 40 agora está no endereço de memória da variável letra. E para isso a gente utiliza aqui os colchetes. Não se preocupem que tudo isso vai ser explicado depois. Bom, essa parte aqui de baixo, basicamente vocês já sabem mais ou menos o que é para a gente usar nossa syscall write e escrever na saída padrão. Com uma pequena diferença nesse caso porque eu usei aqui para o ponteiro o Lea, mas tudo bem, vai dar no mesmo. Então qual que é a ideia desse código aqui? Eu quis mostrar para vocês um exemplo onde há um deslocamento. E através desse deslocamento a gente vai conseguir obter os bits lá do mod R/M. E como que nós vamos fazer isso? Eu vou salvar. Nós temos uma saída com abrimento de parênteses. Por que deu esse resultado aqui? Se vocês já estão um pouquinho mais experientes, já vão saber por que deu esse resultado aí. Eu irei utilizar agora uma ferramenta chamada ObjectDump, que vai fazer o disassembly e vai ter umas informações que nós iremos precisar. Bom pessoal, com esse comando aqui, --disassembler -options igual Intel, a gente tem a sintaxe Intel. E aqui eu passo o nome do nosso executável. Enter. E tá aqui, ele fez a desmontagem da nossa seção .text. O que nos interessa nesse caso agora são esses valores aqui, que estão em hexadecimal. Primeiramente a gente tem aqui um 8A, depois a gente vai ver o que é. Mas o que importa pra gente agora é esse 5B aqui. Então o que eu irei fazer? Eu irei utilizar outro comando aqui para obter os bits desse valor 5B que está em hexadecimal. Bom pessoal, eu usei esse comando aqui com echo, que faz o seguinte: i base igual 16, ou seja, base 16, que é hexadecimal, o base igual 2, ou seja, base 2, que no caso é o binário. E aqui eu passei o valor hexadecimal pipe bc
para obter aqui o valor em binário. Vocês podem utilizar outra forma se vocês quiserem, ou usando alguma outra ferramenta, linguagem de programação e etc. Então aqui a gente obteve esse valor em binário. O que eu irei fazer? Eu vou copiar esse valor aqui, vou colar ele aqui. Então como é que funciona? Aqui eu tenho 01, que está se referindo ao mod, o modo. E como a gente viu, é para deslocamento de 8 bits. Em seguida, nós temos os próximos 3 bits, que é o que? O 0, 1, 1, que nesse caso está se referindo ao BL. E aqui a gente tem os 3 últimos bits, que está se referindo ao EBX, que é o R/M, que é o registrador base que está sendo usado para fazer o deslocamento. Dessa forma, a gente obtém os 8 bits mod R/M. Então eu vou olhar agora com vocês a tabela para tudo isso ficar mais claro. Eu irei deixar para vocês essas duas opções aqui. Primeiro é esse site, que ele é bem completo. Nós temos aqui também os upcodes. E também irei deixar a documentação da Intel, o manual aqui, que também vai ter tudo isso. Bom, vamos observar aqui o que está acontecendo. Como vocês podem ver aqui nessa parte, nós temos o mod 01, ou seja, deslocamento de 8 bits que utiliza o EBX. Mod 01 R/M 011, que nesse caso em específico é um registrador e não memória. Como vocês podem ver nessa parte de cima, temos aqui em decimal e aqui embaixo em binário. E em binário nós utilizamos o BL, tá aqui ele. O reg de registrador é o 011, como a gente viu lá. Então a gente junta 01, o mod, 011 BL e 011 também do R/M. Dessa forma a gente contém exatamente os 8 bits. Se a gente vir aqui nessa página, como podemos ver, temos aqui os upcodes. Eu vou voltar aqui no terminal e nós iremos ver uma coisa. O 8A, nós podemos encontrar ele aqui. Tá aqui, ó, tá até marcado que já tinha olhado. Eu vou clicar. Ou seja, ele se trata exatamente dessa operação que nós fizemos agora, com 8 bits. Por exemplo, aqui o 8D, da instrução acima. 8D tá ele aqui. Como vocês podem ver, tem aqui o LEA, que é exatamente o que a nossa instrução está utilizando. No caso, usando o LEA e carregando o endereço de memória no EBX. Bom, galera, então é basicamente isso. Os dois primeiros bits aqui são do mod. Os outros 3 aqui, nesse caso, são do BL, que é o registrador. E os 3 próximos é do R/M. Uma instrução ela pode conter até 15 bytes de tamanho. Eu não sei se ficou claro. Eu espero que vocês tenham compreendido, pessoal. Talvez sim, esse assunto seja um pouquinho difícil para quem está iniciando, mas vocês podem comentar aí qualquer dúvida, eu estarei respondendo. Sugestões, fiquem à vontade aí para comentar. Na próxima aula, provavelmente eu irei trazer o SIB ou SIB, Scale Index Base. E é isso, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da aula. Quem for novo, se inscreve no canal para estar ajudando. Deixa aquele like para fortalecer, compartilha com seus amigos e é nóis. Vou ficando por aqui, até a próxima e valeu!